Excelente dia para você. Hoje é quarta-feira, dia 5 de junho de 2024. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da EBC em Brasília e comigo, colegas de emissoras de rádios convidadas de norte a sul do país. Aproveito aqui, já dou boas-vindas, agradeço aqui a presença de todas e para quem está chegando agora, eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministra. E você sabe, essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Antes de te contar quem será a nossa entrevistada de hoje, a gente vai para aquele cardápio de opções para você acompanhar essa entrevista. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quer nos ouvir e ver, pode nos acompanhar na sua TV, no Canal Gov ou pelo nosso canal no YouTube, que é o @canalgov. Quer mais opções? Então vamos lá. Agência Gov, agenciagov.ebc.com.br, que além da TV ao vivo e de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu Android ou iOS o Canal Gov e ver toda a nossa programação ao vivo, bem na palma da sua mão. E hoje, pela primeira vez, a gente recebe a ministra de Ciência e Tecnologia, Luciana Santos, engenheira eletricista graduada pela Universidade Federal de Pernambuco, foi presidente do Instituto de Pesos e Medidas de Pernambuco, deputada estadual, prefeita de Olinda, secretária estadual de Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente do governo Eduardo Campos. Também foi deputada federal e vice-governadora de Pernambuco, além de presidente nacional do PCdoB. Obrigada pela presença. Bom dia, ministra. Bom dia, Karine Melo. Bom dia a todos que fazem a EBC e a rede. Para mim é uma honra e um prazer maior ainda poder estar aqui conversando com vocês e falando um pouco das ações do nosso ministério, que é o ministério liderado pelo nosso presidente Lula. Maravilha, prazer todo nosso, ministra. Já quero começar falando um pouquinho sobre essa questão do Rio Grande do Sul. Claro, eu estava vendo aqui que a senhora chegou a propor, defendeu a criação de uma rede internacional de pesquisadores para tratar dessas coisas, desses assuntos de mudança climática, né? O planeta nunca mais será o mesmo, ministra? A gente precisa estudar essas questões para que esses impactos sejam menores, é isso? Eu penso que cada vez mais as evidências científicas revelam que há um fenômeno do aquecimento global e isso causa esses eventos extremos. Nós estamos... A ciência, né, existe exatamente para poder não só mostrar essas evidências, mas também para mitigá-las, para adaptar o clima e principalmente ter os dados, né, de como isso acontece. Então, qual é o papel do nosso ministério? Por exemplo, na previsão meteorológica, nós temos o CEMADEM, o Centro de Monitoramento e Acidentes e Desastres Naturais, que foi implementado pela presidente Dilma depois dos acidentes lá de Serrano, no Rio de Janeiro. E de lá para cá, o CEMADEM usa dados de satélite e também de equipamentos em campo, com estações hidrológicas, estações geológicas que medem do deslizamento de terra às enchentes. E claro, nós temos, na verdade, um verdadeiro pool de satélites e de dados. Não é só o CEMADEM que faz isso, nós usamos, por exemplo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que faz o monitoramento do desmatamento, usa dados de 270 satélites no mundo, porque nós participamos de um fórum, que é uma carta aberta, que nós somos solicitados. Quando aconteceu os acidentes de Beirute, eles pedem que o nosso CIBRES, que é o nosso constelação de satélites, foque as imagens para lá. Assim como agora a gente fez em relação ao Rio Grande do Sul, como fizemos no Acre em fevereiro. A gente pede a eles e isso nos ajuda a dimensionar as enchentes, a prever, né, o que é que vai acontecer. E, em primeiro lugar, esse é o nosso papel. E o segundo... Agora mesmo, para poder o presidente, o governo Lula e o nosso governo providenciar as bolsas de ajuda da reconstrução de 5.100
para as pessoas que foram atingidas pelas enchentes, a gente precisa ter a mancha, ou seja, qual é a região, qual é o espaço geográfico e bater com os outros dados do IPEA, do Dataprev, que tem os dados do Bolsa Família, da Previdência, para exatamente não haver alguém que precise e que não está sendo atendido. Então, a gente faz todo esse trabalho de dados, de previsão, e a rede que eu estou sugerindo, ela é uma necessidade. A gente não consegue resolver esses assuntos que não seja nessa cooperação internacional, até porque esse fenômeno é um fenômeno global. E o que acontece numa determinada região do país, do mundo, impacta no outro. É o caso, por exemplo, da nossa floresta amazônica. Aliás, o próprio fenômeno do Rio Grande do Sul se deve a essa situação da nossa floresta, né? Então, são efeitos globais e que, portanto, precisa de uma rede internacional que nos ajude. E essa expertise, quanto mais nós reunirmos pesquisadores, cientistas do mundo inteiro que colaborem, a resultante certamente é mais eficaz, é mais perto da realidade concreta. E essa conversa está avançada? Tá sim, a gente... porque, por coincidência, nós estamos liderando o G20, né? Já teve a primeira reunião da equipe técnica do G20 da Ciência e Tecnologia no Recife, em Pernambuco, e eu aproveitei essa ocasião exatamente para poder fazer proposição, e as equipes de trabalho estão exatamente operando. Isso faz um pouco mais de 15 dias, e a gente vai certamente contribuir, porque já existe, de alguma maneira, uma cooperação, principalmente em relação a essa carta aberta dos 270 satélites. São 17 agências no mundo que a gente já tem uma colaboração efetiva. Então vamos embora conversar com as rádios? Vamos embora. Então vamos direto para os estúdios aqui do ladinho, para a Rádio Nacional, Nacional de Brasília, da Amazônia, Alto Solimões. Vamos cair aqui no Revista Brasil com o nosso Walter Lima, que eu já mando um abração para toda a sua audiência. Walter, bom dia para você. Olá, Karine, muito bom dia para você também. Muito obrigado aí pelo carinho. Bom dia, ministra. A questão é essa, ministra: fortalecer a ciência brasileira. Como é a proposta de investimentos do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento? Pode ser a resposta para conter a fuga de cérebros dos nossos cientistas, que, de acordo com a SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, esses nacionais estão buscando no exterior melhores oportunidades de pesquisas. Esse fato, ministra, preocupa o governo brasileiro? Sem dúvida, Walter Lima, eu quero saudar aí todos os ouvintes da Rádio Nacional de Brasília. Esse é um dos assuntos, para você ter uma ideia, Walter, a gente traduziu essas preocupações nos programas que nós anunciamos já no primeiro semestre do ano passado, quando nós reformulamos as 10 prioridades do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia. Esse é o principal recurso de fomento da ciência e tecnologia brasileira. E o presidente Lula tomou a decisão de recompor integralmente esses recursos. Até porque nós vivenciamos recentemente o verdadeiro apagão nesse país. O negacionismo é algo que impacta fortemente na vida das pessoas. E a gente precisava recuperar não só a confiança na ciência, mas também os investimentos, porque para além do negacionismo, houve corte drástico no recurso da ciência e tecnologia, contingenciando, através de medida provisória, o recurso da ciência e tecnologia. Então, nós recompomos e, com isso, nós fizemos um dos programas nossos exatamente de repatriamento de talentos. Eu não gosto muito do nome, porque repatriamento parece que é a pulso, e não é a pulso. O repatriamento é no convencimento, é no estímulo, né? E como é que você estimula essa volta de pesquisadores, de notáveis, de cientistas? Você, em primeiro lugar, você faz o convencimento pela nossa capacidade de infraestrutura, de ter equipamentos, de ter situações que tragam curiosidade, não só que fixe cérebros, mas até que atraia cientistas do mundo todo. E desse ponto de vista,
nós estamos dando sequência a uma infraestrutura de pesquisa muito importante. Vou citar aqui o Sirius, que é o nosso acelerador de partícula, que é um dos poucos do hemisfério global, né, do sul global, um dos poucos, se você contar, dá 3 no hemisfério global. E nós vamos ter, portanto, uma tecnologia de ponta que vai fixar. Não só é o caso do Sirius, existe todo um complexo do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia que possibilita isso, como é o caso agora do plano de inteligência artificial, que nós precisamos ter supercomputadores para poder ter a capacidade de assimilar dados. Mas há também a necessidade de a gente estimular as empresas, né, a fazer essa interseção entre empresa e a produção científica, para que as empresas também tenham um fortalecimento sobre isso. Então, nós estamos fazendo editais direto nas empresas, para que elas possam ter recursos do fundo para melhorar a massa salarial desses cientistas e pesquisadores. Nós precisamos de mais doutores na empresa privada, não é? Os doutores hoje estão muito concentrados nas universidades, no Instituto de Pesquisa. Nós precisamos de especialistas para a inovação e precisa de gente nas empresas. Então, nós temos essas modalidades. E até um verdadeiro comitê de busca para atrair alguns que desejam voltar para o Brasil. A minha primeira viagem internacional, que foi a Oxford, foi uma das primeiras coisas que eu fiz, foi reunir os bolsistas do nosso CNPq, que estavam em Oxford, e muitos deles desejam voltar, e nós estamos numa proatividade nessa perspectiva. Eu sou otimista, acho que a gente vai devolver, porque devolvemos o espírito de que a ciência voltou no Brasil, e assim a gente vai poder fixar com estímulos objetivos as pessoas e a infraestrutura de pesquisa. Para você que chegou agora, este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Ministra, dessa rede aí com Brasília e Amazônia, nós vamos a São Paulo, vamos à Nova Brasil FM. Quem está lá com a gente é a Michele Trombelli. Oi, Michele, ótimo dia para você. Olá, bom dia, Karine, bom dia, ministra. Um prazer estar aqui mais uma vez representando o jornalismo da Nova Brasil. E eu até ia fazer outra pergunta primeiro, mas acho que na linha do que fez aí o nosso colega, né, e essa temática dessa fuga de cérebros que o Mário Celso abordou, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de que forma essa longa greve nas universidades federais, nos institutos federais, também impacta a produção científica aqui no país e o sucateamento, muitas vezes, dessas estruturas e dos profissionais, o baixo reconhecimento aí salarial desses profissionais também não acaba impactando na nossa produção científica, ministra? Bom dia, Michele Trombelli. Que bom que tenha muitas mulheres por aí, não é? No jornalismo, Karine. Muitas. Então, da Rádio Nova Brasil, São Paulo, bom dia a todos os ouvintes. Sem dúvida, Michele, isso nos preocupa. Porque vivi isso muitos momentos da minha vida, porque fui militante também do movimento estudantil, e isso sempre pautou a grande polêmica nas universidades, das condições de investimentos. Mas o que eu quero destacar é que desde o início passado, Lula retomou o diálogo com essas universidades. Os reitores, as reitoras, os dirigentes das universidades foram recebidos no Palácio do Planalto. Era uma prática que não existia, né, nos últimos 4 anos no nosso país, e retomou esse diálogo e logo no primeiro ano o presidente Lula deu um reajuste de 9% para todos os servidores do país, que fazia mais de 7 anos que não tinha nenhum reajuste. É claro que o déficit ele é estrutural, pode-se dizer assim, né? Os nossos professores, não só os professores universitários, mas da rede pública, da rede municipal, já fui prefeita, já fui vice-governadora, e sei que nós temos um problema estrutural de poder valorizar mais uma categoria que tem uma importância estratégica. Porque sem esses professores, nós não, cada vez mais qualificados, né, valorizados, é preciso responder à qualidade de ensino através da valorização desses profissionais. Então, a mesa está aberta. A ministra Esté inclusive da universidade, é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
está no permanente diálogo e nós esperamos que os avanços, né, aconteçam. Mas o que eu quero registrar é que esse aumento aconteceu ano passado, né? Aconteceu foi linear para todos os servidores em 9% e é preciso, então, ver como é que resolve um déficit de 7 anos de salários sem reajuste algum, né? Então, esse é o esforço que o nosso governo, que o compromisso do presidente Lula é inconteste com a valorização das universidades. Aliás, é o presidente da história desse país que mais abriu vaga nas universidades, que mais expandiu as escolas profissionais, e é nessa toada aí que eu imagino que o próprio movimento, né, legítimo possa compreender o contexto, né, o conjunto da obra, para que a gente possa avançar nas negociações e retomar imediatamente as aulas nas universidades. Ministra, vamos seguir com a Michele? Vamos lá, Michele. Obrigada, Karine. Gostaria de fazer mais uma pergunta, então, para a ministra, porque hoje é Dia Mundial do Meio Ambiente. A senhora já falou aí a respeito da tecnologia na ajuda, né, no combate às mudanças climáticas. E o Brasil vive hoje um momento de tentar retomar esse protagonismo nas discussões mundiais sobre mudanças climáticas. E pensando na transição energética, ministra, não é um contrassenso o Brasil e o governo Lula autorizarem a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas, que é tão criticada por muitos ambientalistas? Veja, Michele, esse debate é importante, não é? O que eu acho é que a ciência e a tecnologia, elas estão aí para servir, inclusive, na mitigação desse debate da nossa diversidade de matriz energética. Um debate que não aparece com força, mas ele é real. Nós temos no Brasil e em qualquer lugar do mundo o debate sobre a segurança energética. Pode ver que mesmo aqueles países, os Estados Unidos, Comunidade Europeia, eles usam até carvão como matriz energética na sua base energética, né? Então, no fundo, ninguém abre mão das suas vocações ali, do seu potencial natural. O Brasil, ele tem a matriz energética mais limpa do planeta. Mais de 80% da nossa matriz energética não é na base de combustíveis fósseis, nem de carvão, nem de petróleo. A nossa matriz energética, ela é das hidroelétricas, desde Delmiro Gouveia, né? Que é a nossa principal matriz energética. Os parques eólicos, os nossos... a energia solar, que são os parques solares, eles cresceram muito rapidamente. É a matriz energética que mais cresceu nos últimos 10 anos no Brasil. É a matriz da energia solar. E o debate não está decidido, é uma decisão do Conselho Nacional de Política Energética, mas não há, vamos dizer assim, não há decisão mas pelo menos de fazer a pesquisa. Não há decisão ainda de explorar, mas ao mesmo tempo você tem que considerar todos os potenciais que existem, até porque, de alguma maneira, essa mesma bacia já está sendo explorada na Guiana Francesa. E esse, portanto, é por onde nós vamos. O que eu acho mais importante é que a gente tem que botar a ciência e tecnologia para mitigar os efeitos. Aliás, um dos nossos principais equipamentos de ciência do Brasil é o nosso CENPES, o centro lá da Petrobras, que fica no Rio de Janeiro. Tem também, aí eu vou falar do meu estado, Pernambuco, tem o LITPEG em Pernambuco, que Karine faz na mesma hora que o poço do petróleo é explorado. Há tecnologias hoje que os gases de efeito estufa, em particular o CO2, é devolvido à rocha. Então, eu penso que é por aí que entra a nossa ciência e tecnologia, para mitigar os efeitos e a gente usar um potencial energético.
Ministra, a senhora fala, obrigada, Michele Trombelli, pessoal da Nova Brasil FM. A senhora estava, né, a gente conversava agora com a senhora falava sobre essa coisa da transição energética, né, do potencial do Brasil, nessa coisa da energia solar que cresceu muito. A gente tem aí preocupação no Congresso em relação a incentivos para energia fotovoltaica, temos parques eólicos no Brasil. Quando a gente fala, né, falando ainda nesse assunto, quando a gente fala de transição energética, essa transição de fato vai ocorrer, ou a gente vai sempre estar com o pé em duas canoas, mas de uma maneira, com uma exploração mais tecnológica, menos impactante? É isso que vai acontecer quando a gente fala de transição energética. A gente está falando de fato de uma transição para 100% limpa, ou isso nunca vai acontecer? Karine, eu posso dizer que o debate da transição energética ele é quase que permanente, né? Porque as tecnologias, as potencialidades naturais de como você produzir energia, ela sempre vai se apresentar, desde da energia nuclear, a energia dos ventos, a energia das águas, então a energia da biomassa, né? E sem dúvida nenhuma que a nova fase tecnológica é da biomassa. Já existia, não é? Anteriormente, do bagaço da cana, de várias outras possibilidades. E o etanol, não é? O etanol também vem do bagaço da cana. Isso pegou muito vulto na década de 70. Hoje, e tem também o biodiesel, né? Agora o presidente Lula tomou a decisão de aumentar a mistura do biodiesel. Isso tudo é uma matriz baseada numa energia mais limpa e renovável. E agora a grande fase, né, do momento é o chamado hidrogênio verde, que vem desde da eletrólise, da separação da molécula da água, mas também do próprio etanol. O hidrogênio verde é a grande sensação do momento e que nós não estamos atrás de nenhum país do mundo no desenvolvimento e pesquisa nessa área. E principalmente no Nordeste, exatamente também pelos potenciais, porque para fazer a separação do hidrogênio, seja na água, seja no etanol, seja nas composições que tem o hidrogênio, você precisa de eletricidade também. E como a nossa eletricidade, como a nossa matriz ela já é limpa, ela então traz um diferencial competitivo muito grande para o mundo. Então, eu sou muito otimista, eu acho que a transição energética o Brasil tem como liderar. A transição energética está no NIB, que é a Nova Indústria Brasil, como sendo um dos carros-chefes. Nós temos muita expertise e temos vocação natural. Quando esse debate da transformação ecológica é transferida para o Ministério da Fazenda, isso significa que o governo Lula toma a decisão de tratar isso como algo politicamente prioritário. Então, quando você coloca na NIB, isso também se associa à transformação que está havendo no setor automotivo, que é também algo que polui muito as cidades no mundo. Sim. Por isso, esse fenômeno é recente, né? Ele é ascendente, ele está só começando. E essa transformação no setor automotivo para a mudança dos carros, né? Para que os nossos carros sejam... A opção do Brasil será híbrida, não será só elétrico, será elétrico pela força que a gente tem do etanol. Ele vai usar a biomassa e também a eletricidade. E isso é uma revolução que está acontecendo no mundo e que o Brasil está apto, né, e se candidatando a continuar na liderança da transição energética, porque, na verdade, no mundo nós lideramos esse debate e a gente vai, sem dúvida nenhuma, não vamos perder o trem da história, né, e vamos continuar nessa liderança da transição.
Bom dia, ministra. Hoje recebe a ministra da Ciência e Tecnologia, Luciana Santos. Quero te lembrar que essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo nosso canal no YouTube, então tanto essa quanto outras entrevistas você pode recuperar lá no @canalgov, e também, se você quiser, o áudio dessa entrevista e de outras também a qualquer tempo. Vamos lá, a gente vai para a Rede Nacional de Rádio.ebc.com.br. Ministra, nós saímos de São Paulo e vamos a Salvador. Vamos lá para a Rádio Sociedade. Quem está lá com a gente é o Luan Julião. Oi, Luan, bom dia para você. Muito bom dia, Karine, bom dia, ministra, bom dia, colegas. Ministra, como o Ministério da Tecnologia ele vai usar plataformas e sistemas de monitoramento de análise como o Adapta Brasil para trabalhar na prevenção de tragédias climáticas, como aconteceu no Rio Grande do Sul? Bom dia, Luan Julião, bom dia a todos que fazem a Rádio Sociedade, né, de Salvador, todos os ouvintes. As iniciativas que a gente está tomando, né, para poder cada vez mais equipar o Brasil de maior capacidade de prevenção para os efeitos climáticos e, ao mesmo tempo, adaptação, mitigação, ou seja, é um conjunto de iniciativas para conviver com o fenômeno dos eventos extremos. Primeiro, nós temos um plano nacional de redução dos gases do efeito estufa. O presidente Lula se comprometeu até 2030, por exemplo, zerar o desmatamento da floresta amazônica no Brasil. Eu quero dizer que nesse primeiro ano do governo Lula, nós já reduzimos em mais de 40% o desmatamento que acontecia antes do nosso governo na floresta amazônica. Nós estamos ampliando a capacidade de monitoramento com modelos matemáticos e com modelos computacionais, como é o caso do PRODES, como é o caso do DETE, que monitora todos os dias a situação online. Nós enviamos isso para o IBAMA. O IBAMA, então, aciona o Ministério da Justiça e a Polícia Federal, que, por sua vez, também atua para mobilizar a Polícia do Estado. E, com isso, nós conseguimos efetivar um dos focos muito importantes dos gases do efeito estufa, que é o desmatamento. Mas, para além dos gases do efeito estufa, além do desmatamento, que emite gases do efeito estufa, nós também temos desafios na agricultura. E, para isso, a nossa Embrapa atua nessa perspectiva de também reduzir. Ou seja, nós temos metas, porque a gente mede no setor produtivo quais são os segmentos que mais emitem gases e soluções para que eles reduzam essa emissão de gases. Então, em toda a cadeia produtiva, nós temos metas. Primeiro, de diagnóstico, de identificar quem são as atividades produtivas que mais emitem. Tem o fenômeno também da pecuária, né? Do gás metano que vem da pecuária, né? E do transporte urbano, que é através das mudanças dos motores tanto dos veículos coletivos como dos carros, que é essa mudança que está havendo no próprio setor automobilístico para migrar para os carros híbridos. Então, a ciência e tecnologia para medir a quantidade de emissão de gases na cadeia produtiva e na vida urbana e como reduzir isso. Então, existe um plano de redução da emissão que tem como foco essas variáveis que eu acabo de dizer. Entre elas, a questão do desmatamento, que ela, pelo impacto enorme que ela tem na emissão, é uma das prioridades e que a gente está procurando fazer o dever de casa. Agora eu fiquei curiosa sobre os setores que mais emitem aí gases poluentes. Quais são, ministra? A senhora falou, os setores, quais setores? Por exemplo, transporte seria, não? Transporte é mas sem dúvida nenhuma ainda é a pecuária. Depois da questão do desmatamento, é a pecuária o segundo mais relevante da emissão dos gases de efeito estufa. Mas nós temos também na agricultura e
pela concentração urbana que nós temos no Brasil, né, 80% da nossa população vive nos centros urbanos, isso ainda também é muito impactante. Se fosse hierarquizar, seria mais ou menos por aí. Certo. Ministra, então vamos lá para Belém do Pará, vamos à Rádio Liberal. Quem está lá com a gente é o Rodolfo Souza. Oi, Rodolfo, bom dia para você, querido. Oi, Karine, bom dia para você, bom dia para a ministra, para os colegas. Ministra, um assunto que ainda não é muito debatido no Brasil, inclusive aqui no nosso estado, né? Nós estamos nessa margem equatorial que pode ser explorada, né, na questão do petróleo. Tem aqui a Ilha do Marajó, também tem o estado vizinho da gente do Amapá. E muita gente fala do ponto positivo para o Brasil como um todo. Mas para a gente, amazônida, paraense, amapaense, o que de positivo pode ter nessa questão da exploração do petróleo aqui na margem equatorial do nosso Rio Amazonas? Bom dia a todos que fazem a Rádio Liberal, os ouvintes aí de Belém do Pará. Obrigada pela sua participação, Rodolfo Souza. Eu comentava aqui um pouco numa das respostas aqui, uma das perguntas que foram me feitas anteriormente. Primeiro, não há decisão ainda do Conselho Nacional de Política Energética para exploração, né? O que tem evidências de que tem um potencial de petróleo significativo na margem equatorial. É preciso primeiro explicar, né, que o petróleo ele não tem só o uso de matriz energética ou só energética. Por exemplo, os insumos farmacêuticos ativos, que são os IFAs, eles também precisam de petróleo. Várias cadeias, a indústria, desde o complexo industrial de saúde até os usos de materiais que hoje a gente precisa evitar, mas ele ainda é usado, né? O plástico, os PETs, eles são também com a matriz do petróleo. Então, o petróleo é uma cadeia bem mais ampla do que só a matriz energética. E há, hoje, tecnologias que reintroduzem na rocha o gás carbônico emitido na hora que se explora o petróleo. Então, são dois aspectos. Não há decisão, mas, ao mesmo tempo, é preciso identificar que potencial a gente tem, a pesquisa de qual o tamanho desse potencial energético, né? Não só energético, mas de outros usos que a cadeia do petróleo possibilita, e a condição de que o Brasil tem 80% da sua matriz limpa ou renovável, apesar de sermos campeões em extração de petróleo há décadas, né? Nós temos expertise no mundo em águas profundas e nem por isso comprometeu a nossa matriz energética. Nós lideramos no mundo essa situação, diferentemente da Europa, dos Estados Unidos, que usam até carvão como sua principal matriz. Então, é preciso levar em conta essas variáveis e a partir disso, o Conselho Nacional de Pesquisas Energéticas vai decidir quais são os impactos, o custo-benefício, melhor dizendo, dessa situação. Mas, com isso, eu quero dizer que a preocupação nossa é comum, todos nós queremos exatamente fazer os estudos, inclusive, desses impactos para a tomada de decisão. Quando ele fala, ministra, quando o Rodolfo fala na preocupação com os amapaenses e paraenses, né? De que forma essa exploração pode nos beneficiar, foi a pergunta dele. Movimentando a economia, é isso? Movimentando toda essa área também de pesquisa, da economia, né? De que forma isso, geralmente, né? Claro que é uma discussão que está sendo feita, não está sendo nem explorado ainda, mas o Estado que explora também tem uma compensação da União, uma compensação financeira, né? Eu queria que a senhora falasse rapidamente sobre isso, só para a gente falar dessa vantagem que teria diretamente para quem mora na região.
Karine, você também pega outro aspecto, que é o aspecto econômico, é uma abordagem importante. Eu, como já fui prefeita da minha cidade, eu me lembro que os prefeitos eram loucos pelos royalties de petróleo. A gente ficava torcendo que pelo menos tivesse um tronco que passasse ali um gás para dizer, olha, nós precisamos dessa receita aqui através dessa canalização aqui de gás que passa pela nossa cidade. Quando você olha assim, por exemplo, Maricá, né? Uhum. São estados, são municípios muito ricos em função dos royalties, né? E isso impacta e transforma, né, a vida das pessoas. E por isso mesmo que a ciência e tecnologia, ela está ali para mitigar aqueles impactos que são negativos. Do ponto de vista da cadeia produtiva, do que isso aquece a economia, que gera renda, gera pesquisa, né? Gera ali uma dinâmica bastante diferenciada, né, para a região. E por isso mesmo essa necessidade de um debate transparente, de um debate aberto. Em nenhum momento da parte do nosso governo haverá qualquer indisposição para o diálogo e a tomada de decisão ser algo coletivo, né, de todas as forças vivas que para analisar os custos e benefícios desses debates. Em qualquer circunstância, quando você aplica algum tipo de solução para gerar energia, ela não tem como não ter impacto, né? Quando teve o debate do Belo Monte, que é hidroelétrica, sim. Hoje todos sabem que os impactos, por exemplo, do questionamento que se há dos parques eólicos. Então, em qualquer circunstância, as soluções de produção de energia, elas geram algum tipo de impacto. E o grande desafio é você mitigar. E esse o esforço e um dos papéis primordiais da ciência e tecnologia nessa direção. A ministra Luciana Santos é a nossa convidada hoje do Bom Dia, Ministra. Ministra, vamos então para vamos lá para sua terra, vamos ao Recife. Quem está lá com a gente é a Rádio CBN. Lucas Arruda, bom dia para você. Bom dia, Lucas. Karine, bom dia, ministra. Eu iria fazer essa pergunta, deixaria para o final, mas eu prefiro adiantá-la, já colocar um pouquinho do fator político nessa nossa conversa, ministra, se você vai me permitir. A senhora acabou de falar sobre a prefeitura, né? A senhora foi prefeita, inclusive tem uma trajetória reconhecida pelos pernambucanos nesse cargo. Está há 1 ano e 6 meses, tanto como ministra de Estado, e amanhã, dia 6, é o último dia para que ministros e secretários se descompatibilizem, né, com relação com o objetivo das eleições aí municipais deste ano. Ministra, o trabalho está concluído na parte da tecnologia? Como é que está o seu coração por Olinda? Bom dia, Lucas Arruda, bom dia a todos os ouvintes da CBN, do meu querido estado e amado estado, e a minha cidade querida e amada, que é a cidade de Olinda, né? Lucas, eu tenho até amanhã para tomar a decisão, não é verdade? Mas eu quero lhe dizer que a prioridade da gente nesse período todo tem sido exatamente cuidar dessa grande responsabilidade que é o Ministério da Ciência e Tecnologia. É um desafio gigantesco, né? Estratégico para o país. Temos procurado fazer valer a confiança não só do presidente Lula, mas do povo brasileiro para poder efetivar, né, essa política pública tão fundamental para as soluções do dia a dia do povo brasileiro. E esse debate municipal, claro, nós estamos em ano de eleição, esse arranjo no Brasil todo. Eu participo efetivamente, porque além de ser presidente nacional do partido, eu sou presidente da federação Fé e Esperança, que junta PT, PV e PCdoB. E certamente, Lucas, nós teremos uma boa solução para a situação de Olinda. Em qualquer circunstância, né, eu não vou jamais me distanciar da minha cidade. Vou acompanhar em qualquer contexto, né, as resultantes, de modo que a nossa força, a nossa base política no Brasil se fortaleça, né, para melhorar a governabilidade do presidente Lula.
Então, Lucas, em qualquer posição que eu estiver jogando, eu vou estar presente em Pernambuco e na cidade de Olinda. Tá certo, ministra. Bom dia, ministra. Hoje recebe a ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia. Ministra, vamos então do Recife, vamos ao Rio de Janeiro, vamos à Rádio Roquete Pinto com Jorge Ramos, que mandou uma pergunta pra gente. Vamos ouvir. Bom dia, ministra. Vamos saber mais sobre essa estrutura chamada ou batizada de Orion, que promete acelerar a ciência brasileira? Um investimento bilionário e que a grandeza desse trabalho ainda poucos brasileiros têm noção da importância e o alcance dele. A minha pergunta é simples, ministra. Como traduzir ao povo brasileiro todo esse montante investido e os principais benefícios? E mais, estamos diante ainda da tragédia do Rio Grande do Sul. Como sua pasta está atuando nesse momento para trilhar a reconstrução e o recomeço? Bom dia, ministra. Bom dia, Jorge Ramos, da Rádio Roquete Pinto aí do Rio de Janeiro. É um prazer poder estar conversando com todos os ouvintes do estado do Rio. O Orion é um laboratório de segurança máxima, que eles... a complexidade, né, dele, ele é nível 4, que significa maior segurança para manipulação de micro-organismos. A grande singularidade do nosso equipamento do Orion, primeiro que ele será também um dos poucos do sul global, o próprio laboratório. Só que a grande singularidade é que ele será o único do mundo que vai se ligar à luz síncroto. O que é a luz síncroto? É um acelerador de partículas que quebra o átomo através da velocidade da luz e os elétrons e cria um espectro de luz que possibilita você olhar o micro-organismo em escala nanométrica, né? E com isso você tem uma possibilidade de identificar um alto grau de transmissibilidade de doenças graves, né? Se antecipando aos fenômenos que nós assistimos das doenças endêmicas que ocorreram, como é o caso, por exemplo, da Covid. Sim. Então, você tem a condição de se antecipar e tomar providências num equipamento e numa ferramenta de pesquisa singular, que só terá essa no mundo. Nós vamos receber, já está no PAC, que é o Plano de Aceleração do Crescimento, que significa que é uma prioridade política do presidente Lula, que quando a gente coloca no PAC, no Plano de Aceleração do Crescimento, a gente coloca como prioridade política. Será 1 bilhão de reais até 2026, que vai se ligar a 3 dessas linhas de luz do Sirius. O nosso Sirius terá 38 linhas de luz, nós temos 14 já, e a gente vai construir nesse período de 26 mais 10 novas estações de luz. Então, são dois equipamentos, o acelerador de partícula e o laboratório NB4. E eles são bem próximos, porque ele vai se ligar. E isso vai ter essa importância que é na área da saúde, né? Ele é específico para manipulação de patógenos, em particular de vírus. Por exemplo, quando eu visitei um NB4 na Alemanha, numa missão com o presidente Lula, estava uma cientista manipulando o ebola, para você ter uma ideia. Todos nós ficamos, eita, tá lá uma mulher, né? Uma mulher cientista, e a gente tinha que, ela parecia um astronauta na Terra, né? Manipulando aquele micro-organismo. Então, de fato, de alta complexidade e é uma grande conquista para a ciência, para a tecnologia, mas principalmente para o povo brasileiro, porque a gente vai ter a capacidade de se antecipar às doenças endêmicas e os vírus
grave, né, que causa doenças graves e até a mortandade, como foi o caso da Covid, e a gente poder dar soluções mais rápidas para salvar vidas. Tá certo. Ministro, olha que coisa curiosa, a Malu estava me chamando a atenção aqui. Eu vou chamar de novo para nossa conversa o Luan Julião, que está lá em Salvador. E olha como é que tá o Luan, hoje todo encapotado. Luan, que é isso? Você tá em Salvador mesmo, Luan? Que roupa é essa? Tá em Salvador, é isso? Tá quantos graus aí? Me diga. Karine, aqui em Salvador, qualquer 24, 25 graus pra gente já é frio. A gente já tira os casacos do guarda-roupa, porque já tá fazendo friozinho. 24 graus, é isso? 24 graus. Tá certo. Vamos lá, Luan. Ministra, foi dito também sobre uma linha de crédito de 1,5 bilhão que será destinada a empresas de inovação lá no Rio Grande do Sul. Como será distribuído esse dinheiro entre essas empresas e qual a importância de fortalecer essas empresas de inovação para a reconstrução do Rio Grande do Sul, tanto de forma econômica, mas também de forma científica? Foi muito bom, Luan, você retomar esse assunto, porque eu acabei não comentando aqui na pergunta anterior, feito pelo Jorge, né, sobre as iniciativas do Rio Grande do Sul. É um verdadeiro pacotaço, né? Se a gente for considerar o conjunto dos investimentos que o governo federal está oferecendo nesse momento, é quase 100 bilhões, né, de reais, porque quando você junta apoio direto às pessoas que foram atingidas pelas enchentes, com auxílio da Bolsa Reconstrução de 5 mil e 100 mil reais às pessoas. Você tem também o apoio às empresas, você tem o apoio aos estados, você tem o apoio aos municípios, com Minha Casa Minha Vida específico, com crédito, com financiamento, ou seja, que vai da empresa para o indivíduo, para a infraestrutura das cidades, ou seja, há uma míriade, né, de ações que o governo está procurando atender. No caso específico da ciência e tecnologia, uma das primeiras questões é a prorrogação das bolsas, né, de CNPq e CAPES. São 5.532 bolsas, né? E até antecipação. Nós fizemos uma antecipação do pagamento para os pesquisadores, bolsistas de mestrado, doutorado e até as bolsas dos cientistas. Do Rio Grande do Sul? Do Rio Grande do Sul. Uhum. Nós fizemos a prorrogação de 2 meses da bolsa e antecipação também de 1 mês, disponibilizando os recursos da remuneração, quer dizer, das bolsas da ciência para quem no Rio de Janeiro desenvolve, né? É iniciação científica, ministra? Iniciação científica até bolsa de produtividade, é toda a carreira de cientista, né? Do início até o fim, mestrado, doutorado. Também nós fizemos um financiamento específico para as empresas do Rio Grande do Sul. Hoje, o Rio Grande do Sul já é muito significativo o crédito da FINEP, que são recursos que a gente coloca direto na empresa. Hoje, nós já temos, o ano passado, foram mais de 4 bilhões. E nós estamos, para além daquilo que é um fluxo contínuo de demanda do Rio Grande do Sul, nós estamos exclusivamente colocando 1,5 bilhões para crédito e podendo qualquer empresa utilizar 40% disso como capital de giro, ou seja, ele pode até fazer reservas para pagamento de pessoal, né, como um planejamento de reconstrução. Então, 60% de recursos são para micro e pequenas empresas e são elegíveis, ou seja, podem se candidatar, né, para todas as empresas que praticam algum tipo de inovação, ou que já é financiado pelo Embrapi, que é a empresa brasileira de inovação, ou pelo BNDES, ou pela Lei do Bem, nos últimos 10 anos, e que comprovem, né, que a inovação, elas vão... E é claro que esses recursos serão limitados às empresas que foram atingidas, né? Também tem um pacote para os institutos de pesquisa, aqueles que foram afetados, para equipamentos, e tem um pacote para o pesquisador, porque muitas vezes o pesquisador tem equipamento pessoal, até mesmo às vezes nas universidades. Então,
para os institutos, para o pesquisador, para a empresa. Essa é a decisão que nós tomamos conjuntamente com a Casa Civil e com o presidente Lula, e que foi anunciado também na semana retrasada. Este é o Bom Dia Ministra, que hoje recebe a ministra Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia. Ministra, vamos chamar de novo então para a nossa conversa o Lucas Arruda, lá do Recife, lá da Rádio CBN. A senhora falou ainda do LITPEG na Universidade Federal de Pernambuco, que tem outros exemplos, como o CETENE, como o Centro de Informática, que é uma das principais referências aqui no Nordeste. O Recife também se destaca pelo Porto Digital. E dentro de tudo isso, a minha pergunta é: o que mais o Nordeste pode esperar com relação à ciência e tecnologia, ao desenvolvimento de ciência aqui na nossa região? Lucas, a gente faz um esforço muito grande para enfrentar também a desigualdade regional, que é uma realidade. Em vários sentidos econômicos, o Nordeste representa 14% do PIB brasileiro, mas nós correspondemos a quase 30% da população. E é preciso que a gente equilibre mais. E essa desigualdade, né, essa assimetria, ela também se dá na infraestrutura de pesquisa, se dá na quantidade de doutores, de mestres e, portanto, a gente tem que criar um ciclo virtuoso de modo a enfrentar essa desigualdade. Nesse sentido, a FINEP estimula, através do seu principal programa e mais robusto, que é a expansão da infraestrutura de pesquisa no Brasil e recuperação. A cada real que um governo colocar no Norte ou no Nordeste, a gente investe mais 3. É de 1 para 3. No Sudeste é 1 para 1. No Sul é 2 para 1. Então, é um tipo de política pública para enfrentar a desigualdade regional. O Pernambuco, de onde Lucas fala, né, mas eu acho que o Nordeste como um todo tem procurado ampliar significativamente o seu potencial, seja humano, seja de infraestrutura. Por exemplo, o Cimatec na Bahia é um caso espetacular. Eles cuidam desde da ciência aeroespacial, não é, a TI, de fato algo muito pujante. E em Pernambuco a gente tem inúmeras ações, Tecnova, Centelha, que são todas iniciativas que procuram ajudar a essa junção entre o papel da ciência, da tecnologia e da empresa, né? É uma conjunção, interseção necessária que a gente precisa fazer valer no Brasil e também na região Nordeste. Então, além desse estímulo através a gente tem um edital específico para o Nordeste de 300 milhões, para além desses investimentos. E no caso de Pernambuco, que o Lucas está se referindo, nós temos o Porto Digital, que é um símbolo de um parque tecnológico de sucesso na área de tecnologia da informação. Temos mais de 5 unidades de Embrapi, que é das empresas de inovação. O CETENE, o LITPEG, que é na área de gás e petróleo, mas o nosso CETENE, que é o Centro Tecnológico do Nordeste, ele cuida de biotecnologia, de nanotecnologia e também na área da ciência da computação. Então, há realmente algo muito expressivo e significativo. O ano passado, em Pernambuco, foram 68 milhões de investimentos através de recursos da FINEP, seja para empresas, seja para os institutos de pesquisa. E, portanto, agora mesmo nós vamos anunciar no estado Tecnova, que é startups, que são empresas iniciais que foram selecionadas com diversas áreas de conhecimento. Ou seja, estamos aí a todo vapor procurando enfrentar essa assimetria regional. Ministra, dá tempo ainda para a gente chamar a Rádio Liberal, lá de Belém do Pará. Rodolfo Souza já está a postos aí. Vamos lá, Rodolfo. Vamos lá, Karine. Bom dia novamente para você, para os colegas e para a ministra. Ministra,
Ano passado, nós tivemos o lançamento aqui no Pará, né, um anúncio de volume recorde de investimento de ciência e tecnologia, né? O evento aconteceu até no Museu Emílio Guild, eu tive a oportunidade de cobrir, onde quase 3,5 bilhões de reais começaram a ser investidos até 2026. A senhora pode falar a respeito dos avanços já após quase um ano desse anúncio que a gente já teve aqui na Ciência e Tecnologia para os profissionais aqui da região? Rodolfo, nós, afinal, o Belém do Pará será a sede da COP, né, 30, agora no ano que vem, e nós estamos cuidando para que tudo que a gente tenha de capacidade instalada aí possa estar à altura, né, desse desafio. Então, no caso, o Emílio Guild, uma tristeza quando a gente chegou e ficou estarrecido com o abandono desse equipamento, que é orgulho nacional, é o museu de ciência mais antigo do Brasil. E nós, porque ele, além dos equipamentos, ele tem um jardim, né, botânico com uma diversidade enorme e de flora, né? E a gente precisava acudir. Então, nós imediatamente repassamos recursos para a recuperação do museu e anunciamos no Diálogos Amazônicos, que foi em Belém o ano passado, 3,4 bilhões para o Fundo da Amazônia, que é junto com o BNDES e outras instituições financeiras do mundo, né? Vão possibilitar investimentos em toda a região. Então, nós temos uma estrutura que nos orgulha, o INPA, por exemplo, que é o Instituto Nacional também aí do Pará, que cuida do monitoramento da situação da Amazônia, que tem laboratórios gigantescos, que tem também, nós estamos procurando dar apoio, né? E esse ecossistema que está postos aí em Belém, inclusive, Rodolfo, a gente vai fazer o nosso museu ali, o Museu da Amazônia, são recursos da FINEP, que será um grande espetáculo, e nós queremos entregar ele, embora ele está sendo iniciado agora, nós queremos entregar o ano que vem, porque vai ser continuidade ali de toda aquela recuperação do cais, né, onde existem hoje os restaurantes, um polo gastronômico. Vai ter também um equipamento científico e cultural, que será o Museu da Amazônia, contemporâneo, sofisticado, com as ferramentas modernas, né, de TI, que será uma das questões também de investimento do nosso Ministério para apresentar a COP. Agora, é claro que o principal que nós vamos apresentar na COP vai ser a nossa redução do desmatamento do Brasil, vai ser o nosso plano e as metas que nós queremos estabelecer de descarbonização. Então, eu sou otimista, acho que nós vamos ter um evento, né, à altura do desafio brasileiro, e assim, eu imagino, Karine, imagino não, tenho certeza que a gente vai ter um evento que responda, né, à expectativa que as pessoas têm do Brasil. Sem dúvida, ministra. A gente já está na retíssima final aqui do Bom Dia, Ministra. Quero deixá-la à vontade para fazer suas considerações finais, se despedir, mas queria que a senhora falasse que esse mês ainda a gente vai ter a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, né? Então, queria que a senhora falasse um pouquinho disso. Já nesse nosso clima aí de despedida, também fiquei curiosa para saber o que é o Porto Digital. Como é um Porto Digital? Não faço ideia. Então, se a senhora puder resumir assim rapidinho, só para a gente entender. Tá. O Porto Digital surgiu através da Universidade Federal de Pernambuco, do Centro de Informática. Então, ele reúne várias empresas da área de tecnologia. E o Porto Digital, nós temos mais de 4.000 empresas lá embarcadas, como a gente chama. E é no Porto porque esse parque tecnológico ele fica no Recife Antigo, e por isso que a gente chama de Porto, não é? Que ele fica próximo
lá das margens, né, do rio Bibiribe, do rio Capibaribe, e a gente tem lá um ecossistema efervescente, que forma muitos jovens e de grande capacidade de produção. Hoje, modéstia à parte, é lá, né, que a gente tem no Recife a maior quantidade de formados em área de TI. Nós temos desenvolvedores de software que tem um déficit no país, né? Déficit enorme no país. Se calcula que até 2025 nós vamos ter um déficit de 500 mil desenvolvedores, programadores, né, de computador. E a gente está procurando dar resposta com vários programas de capacitação para atender essa demanda do mercado. E a conferência, Karine, você foi feliz de lembrar, eu ia acabar esquecendo, mas essa é algo que nós estamos esquecendo de falar aqui, né? Sim, claro. Mas é algo que a gente está cuidando desde o ano passado, porque afinal são 14 anos que não tem a Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. E ela é o principal instrumento de diálogo com a comunidade acadêmica científica e com a própria população brasileira. Porque nós, nessas conferências, nós estamos montando nossa Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia para os próximos 10 anos. Então, isso junta a SBPC, a ABC, é animador. As pessoas estão dispostas. É a maior conferência que a gente realizou durante esse período todo. Quem coordena é o ex-ministro Sérgio Rezende, e participou de várias dessas conferências. Ele dá o testemunho, né, que são mais de 200 encontros com a participação de 100 mil pessoas, que se encerrou já, mas nós fizemos conferências municipais, conferências estaduais, conferências regionais. A novidade desse ano foi as conferências livres, que as pessoas registravam. Estamos usando inteligência artificial para sistematizar as contribuições. A FINEP fez seminários, ou seja, foi uma explosão de debates e eu estou muito animada com os resultados da conferência. O presidente Lula participará da conferência, vai ser dia 30. A gente adiou a conferência por conta dessa situação no Rio Grande do Sul, que seria agora, desses dias, 4, 5, 6 de junho. Vai ser 30 de julho, 31 e 1 de agosto. O presidente Lula vai para a abertura no dia 30 e é lá também que nós vamos apresentar o nosso plano de inteligência artificial brasileira ao presidente. E vai ser onde, ministra? Aonde é mesmo? Não. Em Brasília. É aqui em Brasília, mas no Centro de Convenções. Centro Brasil 21. Maravilha. Ministra, e aí depois de tudo, essa estratégia ela vai ser sistematizada, precisa ser votada em algum lugar? Como é que esse plano sai do papel? No Congresso Nacional já há o debate da regulamentação da inteligência artificial no Senado. Ele acontece concomitantemente. Sim. O plano ele vai adensar, ele vai ajudar, né, a clarear quais são os caminhos do uso da inteligência artificial que a gente vai ter no Brasil. Certamente ele vai estar associado à Nova Indústria Brasil, né, ao plano de reindustrialização, mas também para a política pública da educação, pelo que ele possibilitará de novidades, de melhoria, de desempenho na educação. Hoje há um forte uso de inteligência artificial no diagnóstico de doenças e nós queremos aproveitar esse potencial, né, de soluções que já existem no Brasil e até no sul global e poder... portanto, para além da inteligência artificial, todas as outras sugestões para a estratégia nacional, algumas vão precisar ser aprovadas e outras não. Outras elas são investimentos para poder fazer jus às necessidades do Brasil nas diversas frentes de desafios brasileiros que a gente tem, né? Então, estou otimista porque a gente só consegue acertar
quando a gente escuta mais, quando a gente conta com os especialistas, né? Nós temos essa convicção, só esse esforço coletivo, de inteligência coletiva, é que é capaz de dar as melhores respostas do uso dessa política pública tão estratégica para o Brasil. Ministra Luciana, obrigada. Obrigada pela vinda, obrigada pela presença, pela gentileza da entrevista. Venha outras vezes. Também quero agradecer aos colegas que fizeram mais este Bom Dia Ministra com a gente hoje. E a gente se vê amanhã com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Hoje quem assina os trabalhos técnicos é Reinaldo dos Santos, aqui pela rádio. Um abraço e a gente se vê amanhã.